Paz e luz a todos. Eu me chamo Rodrigo Barbosa e hoje estou aqui com vocês para juntos falarmos de Jesus. Mas antes, eu convido a todos para que possamos fazer uma preparação, nos harmonizar, para assim termos melhores condições de compreender os ensinamentos do Mestre. Então vamos fechar nossos olhos nesse instante, deixar de lado todas as nossas preocupações de ordem material, concentrar ao máximo, cada um do seu jeito, traga mais próximo de si o seu anjo da guarda, esse anjo que Jesus colocou à nossa disposição para nos guiar, nos proteger aqui na terra. Que esse anjo amigo, que é o nosso elo de ligação com o plano maior, possa nos envolver com os demais benfeitores do Cristo que vão nos auxiliar no entendimento dos estudos de hoje. Que Nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré possa cobrir nossos lares, cobrir a cada um de nós com o seu manto sagrado, nos abençoando, nos fortalecendo. Que Nossa Mãe nos leve à presença de seu Filho, o nosso irmão, o nosso guia, o nosso exemplo, Jesus Cristo, onde estamos aqui reunidos para falar do próprio Mestre. Que Jesus nos envolva em sua luz, a nós, o nosso lar, os nossos familiares, para que todos possam se beneficiar da luz dos ensinamentos do Mestre. Mestre amado Jesus, abençoe esse nosso pequenino esforço de estarmos aqui, reunidos em busca de conhecimento, em busca da sua verdade, a verdade que vai nos libertar. Mestre amado, nos leve à presença de nosso Deus, nosso Pai, o Senhor de nossas vidas. E ao Pai agradecemos por mais essa grandiosa oportunidade que nos é concedida hoje. Agradecer por tudo que temos, por tudo que somos. Com a permissão do Pai, vamos dar início a mais um dia de estudos, de aprendizados do Evangelho, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, desde já eu peço perdão por possíveis barulhos, ruídos, externos vindo da rua. Esse aqui é o nosso novo jeito de falar de Jesus. Nós temos que nos adaptar às situações que a vida nos traz, Não é a vida que vai se adaptar a nós, somos nós que temos que se adaptar à vida. Bom, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Jesus diz: Deixai vir a mim as criancinhas. Mais exatamente, no capítulo 10, versículo 13. Deixai vir a mim as criancinhas. Complementando, Jesus diz: Não em pensais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que se assemelham.
Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Marcos capítulo 10, versículos 13 ao 16. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Em cima dessa passagem, mais especificamente, deixar vir a minhas criancinhas, o que Jesus quis dizer com isso? O que vocês acham que Jesus quis nos passar? Que ensinamento Jesus quis nos passar? Deixai vir a mim as criancinhas. Que o reino do céu, que os ensinamentos de Jesus seria somente para as crianças? E quando ele diz assim, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Então é isso que nós vamos entender, juntos vamos interpretar. Porque o objetivo de encontros como este, o objetivo do culto do Evangelho no lar, é para que nós possamos entender, nós possamos saber interpretar o Evangelho. E o mais importante, praticar. Não basta ter os ensinamentos somente na ponta da língua. Não basta também só ter os ensinamentos na mente interpretados. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que agir conforme os ensinamentos do Evangelho. Pois bem, meus amigos, Jesus quando diz, vinde a mim as criancinhas, e que o reino do céu é para aqueles que se assemelham com elas, Jesus estava dizendo, estava se referindo sobre a pureza. É uma comparação que Jesus fez com as crianças. Pois as crianças, nas suas primeiras idades, são puras, são simples, não têm a maldade, são inocentes. Uma criança, você pode brigar com uma criança, a criança pode ficar muito magoada, chorar. Passado poucos minutos, se você chegar numa criança e começar a conversar com a criança, ela vai esquecer tudo. Ela vai voltar a conversar normalmente conosco. As crianças não guardam rancor. As crianças ainda não têm a maldade, não que todas elas possam ter. As crianças são puras. As crianças ainda não têm certas malícias, não tiveram certas experiências que vão fazer elas escolher ainda entre o certo e o errado. Então são crianças, são espíritos recém-chegados à Terra, puros, limpos, onde num determinado momento em suas vidas, eles terão que escolher em prosseguir puros, inocentes, ou seguir o caminho das paixões mundanas. Mas não é isso que nós vamos falar hoje. Tá? Então é isso que Jesus quis dizer. Que o reino do céu é para aqueles que são puros, inocentes, como as crianças. O cristianismo, em sua essência primitiva, como Jesus trouxe para nós há mais de 2000 anos, é algo simples de se seguir. Passado alguns anos, os homens, que já não são mais puros, que começaram a complicar os ensinamentos de Cristo.
Vejam vocês que aqui nessa passagem de Marcos, Jesus fala: a única exigência que ele impõe para que possamos seguir seus ensinamentos, praticar, estar no ambiente, ser dignos de estar no ambiente de Jesus, é ser puro de coração, puro e inocente, como as crianças. E hoje em dia, os homens, não estamos aqui falando de religião nenhuma, estamos falando do geral, no geral, seja ela qual for a religião. Os homens hoje em dia, eles colocam um fardo muito grande para que os homens, para que as pessoas possam seguir os ensinamentos, frequentar certos templos, independente de religião, como eu disse. Muitos deles exigem determinadas vestes. Muitos deles exigem certos preceitos. Eles querem impor aos homens certas condições para poder frequentar certos templos, para serem assim merecedores dos ensinamentos, merecedores daquilo que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos atrás e que não fez grandes exigências. Como nós vimos aqui, a exigência é que sejamos puros, boa vontade. É isso que Jesus nos impôs. Então, gente, para falar de Jesus, para aprender, para se fortalecer no Evangelho, não tem que existir certos requisitos. Isso é contrário ao que Jesus nos trouxe. Eu não vou nem muito além, também mais além, em falar em certos requisitos e certas exigências envolvendo dinheiro. Não vamos entrar nesse mérito e também não estou julgando nenhuma religião, nenhum templo, pois o próprio Jesus disse, à medida que julgardes, será julgado. Mas estou trazendo esses exemplos para que nós possamos compreender melhor o que Jesus quis nos ensinar. A simplicidade. Jesus foi simples. E devemos ser simples, somente isso, para sermos merecedores de seus ensinamentos. Falamos aqui da passagem de Marcos, mas Jesus também nos traz grandiosos ensinamentos em outros evangelhos, como é o caso no Evangelho de Mateus, que complementa essa nossa reflexão de hoje. Como é o caso de Mateus, capítulo 23, versículo 13. Jesus diz assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Então Jesus já diz, já deixava um alerta. Jesus era visionário. Jesus enxergava adiante. Esses ensinamentos de Jesus, para nós, servem muito ainda. Até hoje nos é útil e será útil por muito tempo. Ele já alertava: ai dos homens que fechais, ai daqueles que fechai aos homens o reino do céu.
Ai daqueles que impedem das pessoas estarem num templo. Pois na época de Jesus era normal essa separação. Que não eram todos que seriam dignos de estar num templo. E aqueles que estavam, tinham permissão de estar em certos templos, existia mesmo assim uma divisão, não poderia ficar em qualquer lugar, misturado com os outros. Então Jesus já alertava, ai daqueles que fecharem aos homens o reino do céu, que tentarem impedir aqueles que precisam de fortalecimento, que tentarem impedir aqueles que querem ouvir uma palavra, aqueles que estão aflitos, a ter uma salvação, a ter um esclarecimento, um consolo. Isso vem a complementar a passagem de Marcos, que é o tema de hoje. Deixai vir a mim as criancinhas. Essa é a única exigência que Jesus nos colocou. Nós devemos ir a algum templo religioso, seja ele qual for, com o coração aberto, puro. Não adianta nada estarmos num espaço físico, falando de Jesus, escutando falar de Jesus, e sermos pessoas maliciosas, que não praticamos esses ensinamentos. Ainda em Mateus, Jesus nos traz essa passagem. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações. Ainda em Marcos, Jesus chama essas pessoas que acham que são donas da palavra, que acham que eles têm o direito de decidir quem pode estar frequentando um templo religioso. Eles acham que eles têm o direito disso. E Jesus disse também assim: serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus era rigoroso, pois naquele tempo já existia aqueles que se diziam sacerdotes, enviados. Então eles se sentiam no direito de escolher quem pode e quem não pode ser digno, vamos dizer, quem é digno, quem não é digno de frequentar um templo religioso. A essência dos ensinamentos de Cristo, ela é perfeita. A essência dos ensinamentos de Cristo é simples. Quem dificulta, quem impõe burocracias, são os homens. Eu afirmo isso sempre baseado nos ensinamentos de Jesus, pois nós somos apenas uma ferramenta de auxílio. Tudo que eu afirmo é baseado no Evangelho, nos ensinamentos. Qualquer templo, seja ele qual for, qualquer religião, seja ela qual for, na sua essência, ela é perfeita. Quem atrapalha, quem a torna imperfeita são os homens que a comandam. Até mesmo porque Jesus não trouxe religião nenhuma. Jesus nos trouxe o cristianismo. Jesus nos trouxe o Evangelho. Se Jesus nos trouxe o cristianismo, a nossa religião é cristão, é ser cristão. Nós somos cristãos.
É isso que devemos ser. Devemos enxergar os templos e as diferentes religiões como caminhos que chegam ao mesmo objetivo. As pessoas confundem muito disciplina com burocracia. Devemos sim sempre ter disciplina para falar de Jesus, mas não temos que ter burocracias. Nós não temos, ninguém tem o direito de decidir quem é digno ou não de buscar a Jesus. Nós não temos o direito. Se o próprio mestre não fez isso, por que nós se achamos no direito? Jesus dizia também que ele veio para os pecadores. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, Jesus nos disse: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus veio com essa resposta quando perguntaram a ele: por que Jesus, por que você anda somente com os pecadores, com as pessoas impuras? Eles questionavam Jesus, que achavam que os pecadores, os impuros, não eram dignos dos ensinamentos, da boa nova. Aí Jesus responde: não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Então, pois bem, com que direito o homem, os que se dizem cristãos, os que se dizem sacerdotes, que direito eles têm de impedir a entrada de um alcoólatra num templo, de um viciado em droga, de um criminoso, de um assassino, de um ladrão, de um homossexual? Que direito eles têm de fazer isso? Sendo que os ensinamentos de Cristo são exatamente para nós, pecadores. Digo isso pois sabemos, novamente, deixa bem claro, não estou julgando nenhum templo, nenhuma religião, mas nós sabemos que existem lugares que não permitem a entrada de determinadas pessoas com determinados hábitos. Sendo que são essas pessoas que precisam dos ensinamentos. Não existe privilégios no reino de Deus. Não existe privilégio nenhum. Pois até mesmo Cristo, o nosso mestre, que não tinha nada a resgatar, não teve privilégio nenhum quando veio trazer a nós a boa nova. Falando aqui de impedir a presença de certas pessoas em alguns templos, impedir que certas pessoas recebam os ensinamentos de Cristo, nós podemos trazer para nós também uma reflexão. E nós, em nossa vida, não estamos também fazendo o mesmo? Estamos selecionando as pessoas que devemos ter algum contato? Estamos impedindo a aproximação de certas pessoas
por julgarmos que aquelas pessoas não são dignas de estar conosco, nós que somos pecadores também. Vamos ficar com essa reflexão, nossa mente, que cada um de vocês possam pensar sobre isso, inclusive eu. Nem mesmo Jesus impediu que os pecadores fossem até eles, porque nós não vamos fazer isso. Esses ensinamentos de Cristo não cabem somente aos sacerdotes, aos líderes religiosos, aos espíritas, aos pastores, aos padres, não. Os ensinamentos de Cristo cabem a todos nós. Se certas pessoas nos procuram, talvez essas pessoas precisam de ajuda. E por que vamos recusar ajuda? Então, que esse ensinamento de Jesus, vinde a mim as crianças, fazendo um resumo, o meu reino, os meus ensinamentos são para todos, sem exceção. Basta ser puro de coração, querer se melhorar. Meus ensinamentos são para todos, principalmente para aqueles que precisam. Alcoólatras, viciados em drogas, prostitutas, ladrões, criminosos, enfim, aqueles que cometem adultério. São para essas pessoas. Impedir ou não aceitar ou não ver lógica em vamos trazer aqui agora uma reflexão. Vamos trazer agora um exemplo. Imagine nós dentro de um templo de oração, uma casa de oração, seja ela qual for. E você está naquela casa de oração, você olha para o seu lado, você vê uma pessoa que talvez seja um criminoso, ou uma pessoa que já foi presa, ou uma pessoa que você sabe que tem práticas com vício, ou você olha para o lado, você vê que aquela pessoa é prostituta, seja ela qual for. Imagine algo que você acha absurdo e você vê aquela pessoa dentro daquele mesmo templo que você. Sinceramente, respondam para vocês mesmos. O que vocês pensariam disso? O que vocês pensariam disso? Sinceramente, não faz sentido essa pessoa estar aqui. Não faz sentido ela estar aqui escutando a palavra, sai daqui e comete os seus erros. Mas, meus irmãos, esse é o caminho. A pessoa que está no erro, quando busca os ensinamentos de Cristo, é porque dentro dela, o coração dela, a boa vontade, está dizendo a ela que ela precisa de melhora. E privar uma pessoa de receber essa melhora é uma falta muito grave. Impedir uma pessoa ou julgar uma pessoa pecadora, criminosa, de estar junto conosco dentro de um templo de oração, de uma casa de oração, é uma falta muito grave. Você está privando a pessoa de tratamento. É a mesma coisa. de nós
não deixarmos o doente entrar no hospital. Não faz sentido você permitir a entrada no hospital, permitir somente a entrada de pessoas que não têm nenhum problema de saúde. E é isso que estão fazendo. Estão permitindo, estão evitando, não estão permitindo a entrada de doentes no hospital. Em nosso mundo, existem muitas pessoas doentes. Milhões de pessoas doentes, implorando ajuda, implorando socorro. Mas são pessoas doentes do espírito. E essas pessoas estão aí ao monte. E não precisamos ser médicos para tratar dessas pessoas que estão doentes do espírito. Basta permitir que as criancinhas venham até nós. Sejamos multiplicadores dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos de Cristo. Sejamos a religião universal, que é o cristianismo. Sejamos bons cristãos e vamos praticar o maior ensinamento de Cristo, que é o amor. O amor incondicional. Amar aqueles que não temos afinidades, amar aqueles que estão perdidos no vício, amar aqueles que ainda estão no caminho do crime, amar a todos aqueles doentes, como Jesus nos amou. Eu espero ter contribuído um pouco com a reflexão de cada um. Agradeço a oportunidade, agradeço a Deus. Se faltou algo de minha parte, eu peço que Jesus possa ir até vocês e levar esse remédio, a salvação que vocês precisam. Fiquem em paz. E mais uma vez eu convido a vocês a fechar seus olhos e elevar seus pensamentos ao alto em agradecimento. Agradecimento a Jesus, nosso Mestre, ao nosso Pai Celestial, que não nos impediu de estarmos aqui hoje, nos fortalecendo em Cristo, e que possamos fazer o mesmo. Agradecemos aos benfeitores do Cristo que nos auxiliaram. Agradecemos ao nosso anjo da guarda que está sempre conosco. E como foi muito que recebemos, pedimos a Jesus que leve a salvação, a luz, a misericórdia àqueles que não tiveram a oportunidade de estar conosco hoje. Cada um em seu íntimo que possa levar, com a força do pensamento, do amor, essa luz a uma pessoa que precise. Uma pessoa que talvez não temos afinidades. Com a permissão de Deus, nosso Pai, vamos encerrar o nosso estudo de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos pela atenção e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Fiquem todos com Deus.